Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Vamos começar mais uma meditação aqui no ITK. Essa nossa roda das 20. Muito bom estar aqui com vocês. Eu vou esperar mais um minuto até que todos possam chegar, até que todos possam se acomodar. Para quem já está por aqui, vai se acomodando, encontrando seu local de meditação, respirando. Muito bom. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre luz e sombra. Vou explicar melhor porque luz e sombra talvez fique um pouco abstrato demais para alguns. Em que contexto que eu falo aqui luz e sombra? Todos nós temos sentimentos que geralmente nós chamamos de positivo, sentimentos que geralmente nós chamamos de negativo, assim como comportamentos. Talvez nós temos comportamentos que sejam mais adequados, mais corretos, mais positivos, e alguns comportamentos que talvez sejam negativos. Qual que é a grande questão? Todo mundo, eu, você, todos, qualquer ser humano, tem um lado luz e tem um lado sombra. Nós não somos só a sombra, como também não somos só a luz. A programação neurolinguística, ela tem alguns preceitos, alguns princípios, e um desses princípios da programação neurolinguística é que por trás de toda ação existe uma intenção positiva. E eu lembro que no momento em que eu estava fazendo a formação em programação neurolinguística, quando eu ouvi isso eu fiquei muito chocado. E aí eu falei assim, mas não é possível. Eu falei assim, porque tem ação que não é possível que exista um lado positivo. E aí ele falou assim, me fala um exemplo que vocês estão tão chocados. Me fala que vocês acham que não tem um lado positivo. E aí eu falei, por exemplo, alguém que maltrata um animal, alguém que mata, não existe um lado positivo nessa ação. E aí ele falou, claro que existe. Ele falou assim, a questão é que você está olhando só pelo seu lado. Mas a questão da pessoa que maltrata um animal, pelo lado da pessoa que mata alguém, uma pessoa, um animal, não importa, ele tem algo dentro dele que leva ele a ter uma ação dessa. Ele tem uma intenção positiva com essa ação. Senão ele não faria essa ação. Ou ele sente prazer em maltratar um animal, ou ele quer muito se livrar daquela pessoa. Entendam que, óbvio, o que eu estou falando aqui é difícil de compreender e em momento algum eu estou colocando que seja certo ou errado. A questão é que por trás de uma ação existe uma intenção positiva. Por que eu digo isso? Todo mundo, um assassino, o papa, todo mundo tem o seu lado luz e o seu lado sombra. A questão é que para uma grande maioria das pessoas, nós tentamos esconder as nossas sombras. Nós tentamos esconder este lado escuro, negativo. Ou fingir que nós nem temos. E aí sabe, eu gosto de, nesse momento, contar uma metáfora que é assim, imagina que
eu começo a falar para vocês, não pensem em elefante, não pensem em elefante, não pensem em elefante, não pensem em elefante. No que vocês estão pensando nesse momento? Numa manada de elefante. É justamente o que acontece quando eu começo a tentar esconder ou negar as minhas sombras. Eu finjo que eu não tenho, eu finjo que eu não tenho, eu finjo que eu não tenho, eu finjo que eu não sou isso. E aí o que acontece? Isso começa a borbulhar e a ficar cada vez em mais evidência dentro de mim. E ao contrário, no momento em que eu consigo olhar para essas sombras e assumir que eu tenho também essas sombras e não que eu sou apenas essas sombras, eu consigo estar em paz. Eu consigo estar completo. A grande questão é que as pessoas olham para esse lado luz e para esse lado sombra como opostos. Então eu vou dar um exemplo com um sentimento que talvez fique mais fácil para compreensão geral. Eu sinto muito medo, e aí eu acredito que o meu medo me leva aqui para o caminho da direita, e que a coragem ela vai para o caminho da esquerda. E eu, nesse momento, não vou para lugar nenhum, porque se vai coragem para um lado, medo para o outro, eu fico totalmente perdido. E o que acontece é que o medo e a coragem, eles andam juntinhos. São complementares um do outro, assim como todas as nossas luzes e as nossas sombras. Por que eu sinto medo? Ou posso perguntar o inverso, por que eu sinto coragem? Justamente porque eu tive uma experiência desse oposto. Ou seja, eu sei o que é medo porque eu tive em algum momento uma referência de não estar sentindo medo, de estar me sentindo com coragem. E por isso eu consigo reconhecer no momento em que eu sinto medo. E o oposto é verdadeiro. Eu sinto a coragem porque em algum momento eu me senti com medo e sei que aquele estado é o do medo, portanto, nesse momento que eu sinto a coragem, eu consigo reconhecer a coragem. Isso é a maior prova que os nossos sentimentos são complementares. Um não existe sem o outro. A mesma coisa com alegria e felicidade, raiva e tranquilidade, enfim, os sentimentos se completam. Enquanto eu não assumir esse meu lado sombra, porque, óbvio, eu tô falando da sombra aqui porque o lado luz é muito fácil eu assumir. É bonito, é tranquilo. Agora, o lado sombra, a maioria das pessoas não gosta. Porque sim, é o nosso lado mais obscuro, são os nossos erros, são a vaidade, enfim. E quem quer falar que fez alguma coisa errada? Quem quer falar que pensa alguma coisa errada? Ninguém. Entende? Porque é óbvio que isso muitas vezes te coloca para baixo, muitas vezes denigre a imagem de alguém. Entende? Mas, eu reforço, nós só estaremos em paz quando assumirmos a luz e a sombra. Eu sei que é um assunto complexo aqui, mas eu realmente me deu vontade de falar sobre isso, porque no Expansão de Consciência, essa semana passada, foi um assunto que a gente introduziu para os alunos, que eles vão trabalhar muito ao longo dos módulos, e é um assunto que eu sinto necessário para as pessoas tomarem consciência. No Leader Training, nós temos o penúltimo do ano essa semana, a gente trabalha isso de forma prática e vivencial com os alunos, sabe? E a transformação que eu percebo quando as pessoas conseguem compreender de fato e integrar esse lado luz e sombra é um sentimento realmente de se sentir completo, entende? E aí consegue estar mais leve, caminhar de uma forma mais saudável na vida. E aí, só para fechar essa nossa reflexão, um ponto que eu acho importante a gente ter claro. Quando você vê uma árvore muito grande, muito alta, ela está mais perto da luz do que árvores que são mais baixas ou são menores do que ela, né?
evidente que quanto mais perto da luz ela estiver, portanto, quanto mais alta ela for, maior vai ser a sombra que essa árvore vai gerar, certo? E esse é um fato que acontece também com o nosso lado luz e com o nosso lado sombra. Quanto maior for a nossa luz, maior vai ser a nossa sombra. Agora, como que eu olho, como que eu encaro essa frase? Quanto maior for a minha luz, significa que eu tenho mais recursos, mais possibilidades, mais ferramentas para lidar com mais sombras. E por isso eu consigo acessar mais profundamente as sombras e mais profundamente a luz. Entende? Agora, se eu tenho uma luz menor, eu não tenho tantas ferramentas e tantos recursos para entrar no lado sombra também. Então, eu consigo acessar menos sombra. É proporcional. Sim. O meu convite aqui hoje para essa nossa prática de meditação é que você possa integrar o seu lado luz e o seu lado sombra. Amanhã eu vou complementar um pouco essa história, trazendo um pouco da transferência e da contra-transferência, que é um movimento muito comum entre qualquer ser humano, mas é só um spoiler do que eu pretendo falar com vocês amanhã. Ok? Muito bom. Reflexão feita, vamos à nossa meditação. Meu convite para vocês nesse momento é que vocês possam estar sentados, com a coluna ereta, o queixo alinhado. As mãos podem descansar sobre os joelhos ou no seu colo, como for mais confortável para você. Eu vou desligar os comentários e ligo novamente no final, ok? Se for confortável para você, feche seus olhos. Inspire profundamente pelo nariz. Solte pela boca. E mantenha um ritmo de respiração que fique confortável e adequado para você neste momento. Inspire e expire. E a cada respiração, intencionalmente, traga o seu corpo para o momento presente, para o aqui e o agora. Eu vou fazer algumas perguntas para você. E o meu convite neste momento é que você possa apenas refletir sobre cada pergunta que eu irei lhe fazer. Sem qualquer tipo de julgamento, sem qualquer tipo de preocupação. Apenas escute e reflita sobre cada uma das perguntas.
Você reconhece as suas sombras? Você sabe quais são as suas sombras? Você reconhece a sua luz? Você sabe quais são as suas luzes? O que o seu lado sombra desperta em você? O que o seu lado luz desperta em você? Você enxerga a luz e a sombra como opostos ou como complementares? E nesse momento, reconhecendo o lado luz e o lado sombra que existem em você, reconhecendo a força da sua luz e a força da sua sombra, você pode aceitá-los, a luz e a sombra, e integrá-los aí dentro de você, com a consciência de que todos nós somos luz e sombra. Bem devagar, vai abrindo seus olhos, voltando para o aqui e o agora. Respirando. Muito bom estar aqui com vocês. Eu espero vocês amanhã, às 20 horas, aqui na nossa roda de meditação. Gratidão.